Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast da Scalco Odontologia. Hoje sou eu quem estou aqui com vocês. Meu nome é Jéssica Scalco, eu sou implantodontista. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que tem aparecido cada vez mais lá na clínica para nós, e eu tenho certeza que é de interesse de muitos dos nossos pacientes, dos nossos colegas, e principalmente para vocês entenderem um pouquinho mais sobre quais são as técnicas dentro da odontologia moderna que nós estamos utilizando para resolver um problema que é muito recorrente dentro lá da clínica e no nosso dia a dia também. Então, pacientes que usam prótese total, que gostariam que essa prótese fosse fixa. Né? A gente sabe que cada vez mais a população está vivendo por mais tempo, né? A nossa longevidade aí na vida tem aumentado e, consequentemente, a gente busca qualidade de vida junto com isso, né? Então, pacientes edêntulos totais, pacientes que não têm os dentes, eles buscam fixar esses dentes por inúmeras questões, né? Questões de segurança, estética, higiene, para ter um tratamento mais duradouro, né, dentro da cavidade oral desses pacientes. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Sobre como são as técnicas, quais as opções que nós temos hoje no mercado, o que tem de mais moderno dentro da odontologia para tratar esses casos. E eu espero que vocês gostem. Se é um tema que interessa vocês, por favor, já se inscrevam aqui no canal, dá o joinha para ajudar a gente, coloquem nos comentários também se vocês estão gostando, podem mandar as dúvidas de vocês aqui também, tá? Que a gente vai respondendo sempre que possível. Então, vamos lá. Sobre o tema principal, a gente tem muitos casos de pacientes que não têm os dentes há muito tempo, por questões da odontologia antiga mesmo, assim. Antigamente, na odontologia, nós não tínhamos muitas opções de tratamento, né? Então, acabava acontecendo que nessa odontologia um pouco mais arcaica, os pacientes eram muito tratados. Então, aconteciam extrações desnecessárias, pacientes que sofriam com doenças periodontais por muito tempo e acabavam perdendo os dentes de maneira precoce. Vocês viram que a gente já falou em alguns podcasts aqui sobre implantodontia, e o que a gente precisa de principal quando a gente vai fazer uma reabilitação com implante, seja ela unitária ou total, é de disponibilidade óssea, né? Então, a gente sempre busca fazer exames para que a gente possa saber se é possível fazer essa transição de uma prótese removível para uma prótese fixa, né? Então, como que a gente faria isso? Um paciente que chega lá na clínica para nós, que usa uma dentadura, uma prótese removível, e ele está descontente com aquela prótese, normalmente utiliza essa prótese há muito tempo, ele fica inseguro de falar, de sorrir, de engolir, às vezes não sente gosto dos alimentos porque tem aquele acrílico no céu da boca, né? E ele quer mudar essa situação, ele quer partir para uma coisa mais definitiva, mais estética, mais moderna. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui hoje quais são as técnicas que a gente utiliza, quais são as possibilidades para esse paciente, tá? Então, vamos começar explicando um pouquinho como que a gente fixaria uma prótese dentro de um paciente. A gente gosta sempre de fazer uma analogia entre odontologia e engenharia, arquitetura, para o pessoal que é mais leigo poder entender como que funciona. Então, a gente nunca começa um projeto de uma casa sem analisar o terreno primeiro, né? Então, a gente precisa pedir exames de imagem para esses pacientes, para a gente ver quanto de ossinho ainda tem na cavidade bucal desse paciente. O que acontece? Como essas perdas de dente costumam ser muito precoces e os pacientes permaneceram por muito tempo com próteses totais, esse osso ele acaba reabsorvendo, né? Ele fica em desuso por muito tempo e a gente tem uma perda grande, tanto no sentido de altura quanto no sentido de espessura, da quantidade óssea. Então, a gente precisa partir desse princípio. Qual é a quantidade óssea disponível para a gente poder instalar esses implantes, né? Colocar esses pininhos dentro dos ossos para que depois essa prótese seja fixada neles. Com esses exames em mãos, a gente consegue partir para a fase de planejamento. Isso eu acho bastante importante, pessoal, ressaltar com vocês, porque a gente não pode nunca partir já para a cirurgia, pensar em cirurgia antes da gente fazer o planejamento protético, tá? Então, como seria as etapas, assim, né, as fases? A gente primeiro constrói uma maquete, vamos dizer assim, de como seria essa prótese definitiva já para a reabilitação futura do paciente, tá? Então, a gente
analisa várias coisas em relação à estrutura funcional que esse paciente precisa ter depois, estrutura estética, como que vai ser a fonética desse paciente, tá? Posição de língua, são vários estudos do rosto, da face desse paciente, para que a gente possa chegar num projeto de uma prótese, e daí, a partir daí, a gente faz todo o planejamento cirúrgico seguinte, tá? Uma das coisas bem importantes, que é um pouquinho técnico, mas eu acho importante vocês saberem, é quando a gente vai analisar o perfil do paciente, a gente tem uma dimensão que a gente precisa sempre considerar, que chama dimensão vertical de oclusão. O paciente, quando ele tem perdas ósseas e dentais, ele tem uma tendência a sempre jogar a parte inferior, a parte da mandíbula, para frente, e toda essa parte de perfil da maxila, ela costuma acomodar para trás. Por isso que quem não tem os dentinhos tem aquela sensação de ser um paciente mais envelhecido, sabe? Aquela característica bem específica de um paciente sem dentinho. Então, a gente precisa ajustar isso de uma forma muito individualizada para cada paciente. Nessa imagem, por exemplo, vocês podem perceber essa diferença de altura para um paciente quando ele está com os dentes em posição e quando ele não está com os dentes em posição. Então, essa dimensão, ela vai determinar várias coisas em relação à articulação do paciente e, principalmente, que é uma das principais preocupações dos pacientes, sobre a questão estética. Esse espaço que a gente tem entre a base do nariz e a base do mento, né, do nosso queixo, ele faz toda a diferença na estética e na harmonia da nossa face. Também como o perfil, quando a gente vê de lado, o volume que essa prótese futura, essa reabilitação vai ocupar para poder reestruturar esse terço médio inferior da face do paciente. A gente sempre tem que analisar tudo isso antes para depois passar para a fase seguinte, que seria a fase cirúrgica. Agora eu vou mostrar nesse videozinho, vocês vão conseguir entender bem como que funciona, tá? Um paciente edêntulo que não tem todos os dentinhos, ele tem toda essa parte de mucosa mais, igual eu expliquei, mais retraída, né? Então, quando a gente vai instalar os implantes, a gente tem duas técnicas que a gente utiliza. Aqui no vídeo a gente está mostrando como é a técnica convencional, onde a gente faz uma incisão, instala esses implantes, tá, no ossinho, instala alguns componentes intermediários ali, que são pecinhas que vão ligar esses implantes à futura prótese. Depois a gente faz a sutura, se a gengiva vai cicatrizar, e em cima dessas pecinhas, a gente vai fazer a sequência da prótese, vai fazer as moldagens, vai fazer todos os estudos prévios que a gente já fez, de análise de altura, de volume, de posicionamento, forma, cor desses dentes, e daí futuramente instalar essa prótese sobre esses implantes, tá bom? A gente tem um protocolo lá na clínica que praticamente os nossos pacientes que vão procurar uma reabilitação total sobre implantes, a gente finaliza esse tratamento em mais ou menos uma semana, desde o início do planejamento até a finalização do caso, tá? Então, uma semana, 10 dias mais ou menos, a gente consegue resolver um problema que às vezes o paciente tem há décadas, né? Que incomoda o paciente há muito tempo, essa situação de uma prótese removível, uma prótese solta, a gente consegue fazer a fixação disso. Então, isso se chama prótese protocolo. O nome protocolo, ele vem por conta de Brånemark, protocolo de Brånemark, que foi um dos primeiros estudiosos sobre implante no mundo, tá? Por isso que chama prótese protocolo. E a gente faz essa prótese protocolo de forma imediata. Então, é considerado imediato quando a gente coloca já os implantes e, em seguida, essa prótese segue dentro da... A gente já consegue instalar ela logo em seguida. Então, o paciente, em pouquíssimo tempo, consegue uma reabilitação total e que é de uma extrema mudança, assim, de qualidade de vida, de mastigação, de função e de estética, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre alguma das técnicas, assim, hoje em dia o que a gente mais quer é passar informação realmente que seja acessível para a maioria das pessoas, tanto que é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? E os pacientes chegam para nós muito preparados já sobre o que eles querem. Qual o tipo de prótese que eles viram que eles gostam mais, quantos implantes eles querem fazer, né? Existe uma técnica muito conhecida hoje em dia que a gente utiliza para reabilitar próteses totais com implantes, que chama All-on-4, que significa que são
toda a peça protética sobre 4 implantes, né? É uma técnica que a gente utiliza bastante, ela é bastante estudada já. E realmente é uma técnica que funciona bastante. Mas é bem importante, pessoal, a gente ressaltar que toda essa questão de técnica que vai ser utilizada, qual é o número de implantes que vai ser colocado, qual é o tipo de implante que vai ser colocado, isso tem que ser determinado junto, né, com o profissional que vai estar ali fazendo essa reabilitação com você. Porque isso é muito individualizado, tá? Cada caso vai ser bastante específico, principalmente dependendo daquilo que eu falei no início, da quantidade óssea que o paciente tem. Tá bom? Disponibilidade de quantidade de gengiva, perfil de face, tudo isso é bastante importante de ser analisado antes, para que daí a gente, juntos, né, consiga determinar qual a melhor técnica e qual é a melhor escolha realmente de reabilitação para esse paciente. Eu gosto sempre de falar, a gente já falou aqui em outros podcasts também, sobre técnica de cirurgia guiada. É um protocolo que a gente utiliza lá na clínica, que só para relembrar um pouquinho vocês, é quando a gente faz todo o estudo da instalação dos implantes dentro de um software de computador. A gente tem toda a face do paciente, tecido mole, tecido ósseo, tridimensionalmente dentro de um software de computador, e através disso a gente instala esses implantes numa posição tridimensional ideal, tá? Então a gente minimiza muitos erros, principalmente em casos de protocolo, onde a gente tem pouquinho espaço para colocar esses implantes. Não são todos os lugares ali que às vezes a gente gostaria de colocar o implante, que esse implante cabe ali, entendeu? Então, tendo esse estudo e fazendo através da técnica guiada, a gente consegue ter uma boa noção, assim, uma previsibilidade muito grande de como vai ser o final desse tratamento. Estou mostrando aí para vocês como que funciona um planejamento de técnica guiada em cirurgia de prótese de protocolo. Então, esse seria o protótipo, né, a maquete do que a gente planejou para esse paciente como a prótese final dele. E daí, na sequência de planejamento, vocês vão ver aí que a gente tem todas essas informações de quantidade óssea, do posicionamento dos implantes, de onde estão as estruturas importantes, principalmente quando é superior, né, que a gente tem mais estruturas complicadinhas ali para poder fazer essa cirurgia. A gente consegue planejar tudo isso já baseado no resultado final e instalar esses implantes através desse guia. É um guia que é impresso numa impressora 3D. Muitas vezes, aquela incisão que eu mostrei no início do vídeo, ela nem precisa ser feita. A gente pode fresar e instalar esses implantes através da gengiva, se a gente tiver um bom planejamento e for favorável a isso, tá bom? Então, sempre essa técnica de cirurgia guiada, aí tá uma fotinha também de como é um guia cirúrgico, né? Ela facilita muito a nossa vida no transcirúrgico, no pós-operatório, no planejamento, e principalmente para o paciente também, trazendo previsibilidade, segurança, um resultado extremamente delicado, né? O pós-cirúrgico disso costuma ser muito tranquilo também, tá bom? Aí eu estou te mostrando uma radiografia, por exemplo, de um caso que a gente fez um protocolo duplo. O protocolo que a gente chama prótese superior e inferior foi feito no mesmo dia, através da técnica guiada. Então, é uma cirurgia que é muito mais rápida, por ela ser segura, a gente já fez todo o estudo dela antes, né? E essa paciente foi para casa sem cortes, praticamente, né? Só com os furinhos ali da fresagem dos implantes. Não precisou ser feito pontos, nem nada disso. Ela foi para casa e uma semana depois, com todo o projeto que a gente já tinha feito para ela estava reabilitada tanto a parte superior e inferior. Então, uma paciente que saiu de uma situação de ter dentadura em cima e embaixo, onde embaixo ficava sempre escapando por causa da língua, ela não tinha segurança de mastigar coisas duras, ela sentia muita dificuldade de sentir o gosto dos alimentos mesmo. Em uma semana, a gente reabilitou parte superior e inferior, graças à técnica guiada, graças a um bom planejamento e boas técnicas cirúrgicas e de equipe, assim, também, né? Então, aqui está uma foto para vocês entenderem. O aspecto final de uma prótese total hoje em dia, ele fica muito natural, né? A gente elimina o céu da boca de uma dentadura, por exemplo. A gente tem essa possibilidade de fazer a gengiva artificial da prótese de uma forma muito parecida com a gengiva natural do paciente. Então, são resultados que esteticamente são muito
satisfatórios para o paciente, funcionalmente mudam a vida do paciente por você devolver a possibilidade de mastigação do paciente, até em relação a questões nutricionais mesmo, o paciente ele tem muito maior possibilidade de se alimentar de uma maneira correta. E em relação à parte fonética, o paciente realmente tem uma mudança extremamente grande e satisfatória quando ele faz essa troca de uma prótese removível, uma dentadura, para uma prótese fixa, tá bom? Algumas das maiores dúvidas que a gente recebe dos pacientes quando a gente começa a falar de fazer prótese do tipo protocolo, né, reabilitação sobre implantes, é sobre a manutenção dessas próteses. Fala, doutora, mas como eu vou conseguir higienizar e tudo mais? Na outra imagem, pode voltar um pouquinho, Samuca, só para eu mostrar para o pessoal. Na outra imagem, vocês viram que, tá vendo aqueles parafusinhos que ficam ali em cima? Isso ele fica em contato íntimo com a gengiva do paciente, tá? Esse espaço que fica entre um implante e outro é o espaço ideal para a gente fazer a higiene dessa prótese, tá? Eu vou mostrar para vocês quais são as técnicas de higienização dessa prótese para que a gente sempre mantenha ela de forma mais saudável possível, tá? Então, a gente tem as escovinhas interdentais. Nesses espaços que ficam entre a gengiva, entre um implante e outro, a gente consegue passar as escovinhas interdentais ali para remover resíduo de alimento, alguma coisa que possa parar ali. Lógico que a gente já planeja essa prótese de uma forma que ela não fique acumulando alimentos nessa região, tá? Mas o mínimo que às vezes vai parar ali, a gente tem como remover, tem como higienizar. E a gente tem um fio dental específico também para isso, que a gente chama de superfloss, né? Que é um fio dental que ele tem uma pontinha mais rígida e em seguida ele tem um fio que você consegue passar através desses espaços e fazer a higiene dessa base protética também. Tá? A gente sempre indica para os nossos pacientes que faz bastante diferença na manutenção dessa prótese, os higienizadores através de pressão de água, tá? O famoso water pick, que ele vai ajudar a limpar essa base protética e os espaços entre as próteses também. Então, a manutenção disso, ela acaba sendo bem orientada, ela acaba sendo facilitada também. A cada mais ou menos 1 ano e meio, a gente faz uma manutenção dentro do consultório, onde todos esses parafusos que fixam essa prótese nos implantes são trocados, são removidos, e daí a gente faz uma limpeza total da prótese, dos componentes, mas isso é a cada 1 ano e meio, mais ou menos, tá? É o ideal para a gente fazer. E, doutora, outra dúvida que sempre surge. Quais são os materiais disponíveis para eu ter a minha prótese? Às vezes as pessoas buscam muito na internet, né? Eu quero um protocolo cerâmico, um protocolo todo em porcelana. Então, a gente tem essas possibilidades, tá bom? A gente tem a prótese em resina acrílica, que é um componente um pouco menos rígido, mas ele é extremamente funcional também. E a gente tem a prótese toda em porcelana, onde a base dela pode ser de zircônia também. Então, ela é um pouco mais estética. Ela acaba sendo uma prótese indicada para casos bem mais específicos, porque a gente precisa ter uma estrutura bem forte, vamos dizer assim, para receber uma prótese desse tipo. Mas a gente tem essas duas possibilidades, tá? E, doutora, eu não gostaria que a minha prótese tivesse uma gengiva artificial, por exemplo. Como a gente gosta sempre de falar muito na real aqui com vocês, eu já adianto para vocês que a maioria da vontade das pessoas que fazem uma reabilitação é que não tenha gengiva artificial, que a gengiva seja direto, os dentinhos dessa prótese sejam direto na gengiva natural do paciente, né? Porém, lembra que a gente falou lá no começo que uma das maiores dificuldades de uma reabilitação total é a disponibilidade óssea? Essa gengiva, ela sempre vai acompanhar o osso. Então, a quantidade de gengiva que você tiver disponível para formar aquele arco bonitinho, rosado, entre os dentes, também é dependente da quantidade óssea. Então, são poucos os casos que a gente consegue um resultado estético bem favorável sem colocar gengiva artificial, tá? Então, a gente tem sim a possibilidade, aqui na imagem vocês conseguem ver uma prótese que é muco-suportada, que ela tem gengiva artificial, onde ela é suportada só na mucosa, e uma prótese dento-suportada, que ela não precisa dessa gengiva artificial, ela é direto na gengiva natural do paciente. Então, realmente, a segunda opção, ela fica um pouco mais estética, mas às vezes ela não é tão possível e tão funcional quanto uma prótese com gengiva artificial, tá? Ambos os casos podem ser tanto de porcelana quanto de resina acrílica também, tá? Aí eu tô mostrando só para exemplificar para vocês uma prótese que ela é toda em porcelana, tá?
e ela não tem a gengiva artificial. Então, você tem de molar a molar ali, né? Toda uma reabilitação total entre os dentes. E com as saídas dos parafusos exatamente onde a gente planejou já, onde a gente gostaria que estivesse, né? E a gente consegue um resultado estético muito legal dessa forma. Uma possibilidade também de higienização melhor, uma resistência funcional muito grande, tá? Então, a gente consegue ter essa possibilidade de materiais diferentes e diferentes tipos de indicação também, tá? Mas, doutor, outra dúvida que a gente recebe bastante. Vários pacientes às vezes chegam para nós falando, não, mas eu quero dentes individuais. Eu não quero ter essa preocupação de fazer a higienização entre os implantes, acima da base da prótese. Eu não queria ter essa gengiva artificial. Tem como, doutor, eu fazer implante em todos os meus dentes e individualizar esses dentes? Sempre tem como, tá? Mas eu já adianto para vocês que biologicamente não é uma coisa muito favorável. Por quê? Diferente dos nossos dentes naturais, a gente tem uma distância entre as raízes dos nossos dentes, né? Diferente de dentes naturais, os implantes eles necessitam de uma distância maior entre um e outro para ter nutrição vascular ali, para os implantes não ficarem muito próximos um dos outros, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque às vezes um tratamento grande desses, né, muito, mesmo para a pessoa que tem uma disponibilidade financeira de fazer isso, às vezes não é indicado. Então, doutora, posso fazer implantes individuais? Pode, mas é necessário? Vai ser melhor para você? Biologicamente, isso é compatível com o que a gente acredita? Então, às vezes é melhor, por exemplo, num caso desse, um paciente não queria ter a prótese total, ele não queria fazer toda a prótese de fora a fora, ele queria espaços para ele poder higienizar e para que ele pudesse sentir isso mais natural na boca dele, sabe? Então, a gente fez todo um planejamento para ele foi necessário alguns enxertos ósseos, porque a disponibilidade óssea dele era pequena. A gente conseguiu reabilitar com mais implantes, né, do que o que a gente normalmente utiliza em prótese de protocolo, que varia em torno de 4 a 6 implantes. Nesse caso, a gente usou 9 implantes, né, se não me engano ali. E a gente conseguiu fazer isso por quadrantes. Então, você vê que o paciente ele tem alguns espaços, né, a gente fez três próteses juntas, então fez em 4 quadrantes diferentes e conseguiu individualizar um pouco mais essa prótese. Mas se a gente tivesse tido a ansiedade, talvez, de falar para o paciente, planejar para o paciente que ele poderia ter dentes individualizados, um implante para cada dente, a gente não conseguiria um resultado tão legal esteticamente, biologicamente, funcionalmente, como que a gente conseguiu no final. Então, tome bastante cuidado com essa coisa de que, não, existe essa possibilidade de fazer implantes todos, um implante para cada dente. Existe sim, mas são casos muito raros em que a gente consegue fazer isso de forma segura e de forma necessária, vamos dizer assim. O implante sobre a prótese, ele é uma estrutura extremamente forte, extremamente rígida e ele é muito resistente. Então, a gente não precisa exatamente de um implante para cada dente para que isso seja funcional, entendeu? Então, eu consegui mostrar para vocês aqui algumas possibilidades que a gente tem de fazer essa mudança, né? Para o paciente, a gente sempre... A gente acaba atendendo bastante casos de prótese protocolo, por ser uma mudança muito rápida, né? E normalmente o paciente está naquela situação há anos, muitos anos. Fala, doutora, nossa, a minha mãe me levou num prático, né, de odontologia quando eu era pequenininha. Ele extraiu todos os meus dentes porque falou que não queria que desse problema nos dentes e colocou uma dentadura em mim e faz 30, 40 anos que eu estou nessa situação e hoje eu me incomodo muito, no meu meio social não fico confortável e às vezes com um simples, né, que não é nada simples, mas com uma reabilitação bem planejada, em pouco tempo, a gente consegue devolver para o paciente estética, função, bem-estar,
conforto e segurança. Então, esse tipo de reabilitação eu gosto bastante de fazer. A gente faz muito lá na clínica, nós temos resultados assim fantásticos mesmo. A parte tecnológica, a parte de técnica guiada, de cirurgia guiada, ela está aí para ajudar a gente. Então, a gente tem que entrar nesse mundo da odontologia digital super a favor a nós, assim. E lá na clínica nós temos a estrutura e todos os recursos para isso também. Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre quais são essas nossas possibilidades, o que existe no mercado hoje em dia, né? A gente tem aí, ao longo dos podcasts, tentado sempre trazer o máximo de informação possível para vocês, para desmistificar algumas coisas, né? Para poder deixar vocês mais à vontade com a odontologia atual também. O nosso objetivo sempre aqui é trazer informação, e informação real, informação que não seja sem base científica, que não seja possível, às vezes um caso só bonito, mas que é extremamente impossível de ser realizado, ou então que não aparece no consultório. É muito bonito, às vezes, a gente mostrar aqui um caso maravilhoso, mas o que realmente aparece, os casos que mais a gente lida no consultório, são casos igual você, a sua amiga, que vocês conversam na hora lá do café sobre, no meu caso não daria para fazer isso, e realmente às vezes não dá. Então a gente tem que, dentro das nossas possibilidades, dentro do nosso conhecimento e o que a gente tem de disponível, achar a melhor maneira de trazer tudo isso que eu falei: bem-estar, conforto, saúde em primeiro lugar, e não esquecer da funcionalidade e da estética, sim, que hoje em dia a gente consegue, graças a todos os recursos, unir essas coisas de uma forma muito interessante, tá bom? Agradeço muito de vocês estarem aqui comigo hoje, pela companhia nesse podcast. E, por favor, ressalto aí para vocês, deixem os comentários aqui de qualquer dúvida que vocês tiverem. Entre em contato com a gente lá na clínica se vocês quiserem mais informações. E a gente aguarda vocês aqui para os nossos próximos vídeos. Muito obrigada!